Imagine uma das maiores gestoras de ativos do planeta olhando para o mercado de criptomoedas e perguntando qual será o próximo grande ativo digital a receber atenção institucional. Bitcoin já entrou definitivamente no radar de Wall Street. Ethereum também já conquistou o espaço. Mas existe um nome que continua provocando enorme discussão entre investidores: XRP. E é justamente aqui que entra a BlackRock. Nas últimas semanas, voltou a crescer no mercado a especulação sobre uma possível participação ainda maior da BlackRock no ecossistema XRP, inclusive com discussões sobre um eventual ETF. Mas precisamos separar muito bem o que é fato, o que é sinal de mercado e o que é apenas especulação. Até o momento, não há confirmação de um ETF spot de XRP da BlackRock. E por isso é extremamente importante, porque uma coisa é dizer BlackRock lançou um ETF de XRP, outra completamente diferente é perguntar: será que a BlackRock pode estar observando o mercado de XRP e preparando seu próximo movimento? E hoje nós vamos analisar exatamente isso. Também vamos falar sobre investimentos institucionais em XRP, o crescimento dos produtos negociados em bolsa e principalmente sobre aquilo que Brad Garlinghouse vem defendendo sobre o futuro do mercado cripto. Então fica até o final porque existe uma conexão muito interessante entre BlackRock, capital institucional XRP, Ripple mais regulamentação. E não esquecendo da visão de Brad Garlinghouse. Por que a BlackRock é tão importante? Primeiro, precisamos entender o tamanho da BlackRock dentro do mercado financeiro. A importância da empresa não está simplesmente em administrar dinheiro. Ela representa uma ponte para o mercado tradicional e os ativos digitais. Quando uma gestora desse porte entra em determinado segmento, ela pode facilitar o acesso dos investidores institucionais que anteriormente não tinham uma forma simples ou regulamentada de obter exposição ao ativo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Bitcoin. O ETF de Bitcoin da BlackRock se tornou um dos maiores, principais veículos institucionais de exposição ao ativo. E os números recentes mostram que o interesse continua relevante. Na semana que foi encerrada lá em 7 de agosto de 2026, os ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos registraram aproximadamente 853 milhões de dólares em entradas líquidas, com o IBIT da BlackRock respondendo pela maior parcela, cerca de 693 milhões de dólares. Agora pensa comigo, se a BlackRock conseguiu transformar o acesso institucional ao Bitcoin em algo muito mais simples, o que aconteceria se um movimento semelhante ocorresse assim com o XRP? Essa é a pergunta que alimenta boa parcela da especulação. Exatamente. Aqui precisamos colocar os pés no chão. Não? Até o momento, não há confirmação que a BlackRock tenha lançado ou protocolado oficialmente um ETF spot de XRP. Existem especulações de mercado sobre uma possível futura entrada da gestora. Algumas análises chegaram a sugerir que a empresa poderia eventualmente avaliar esse mercado conforme a demanda institucional e a profundidade de liquidez evoluíssem. Mas isso continua sendo uma possibilidade e não uma decisão anunciada pela BlackRock. E essa diferença é fundamental, porque no mercado de criptomoedas, uma especulação pode rapidamente virar manchete. E uma manchete pode gerar expectativa, expectativa pode gerar compra, mas expectativa não é garantia de preço. Por isso, o investidor precisa saber diferenciar notícia confirmada, rumor, análise e a previsão. Por que existe uma transformação maior acontecendo? Vamos lá.
O mercado institucional ele começou a enxergar criptomoedas não apenas como ativos especulativos. Existe uma discussão crescente sobre tokenização, stablecoins, pagamentos, custódia, sobre a infraestrutura blockchain, ETFs, ativos do mundo real e liquidação financeira. E é esse exatamente o ambiente. Ok, se houver algo em que eu possa ajudar, é só dizer. Pronto. A Siri do sistema da Apple foi ativada. E esse é exatamente o ambiente em que a Ripple tenta se posicionar. A própria Ripple vem destacando em seus eventos de 2026 temas como ETFs, produtos regulados, tokenização e adoção institucional no XRP Ledger. Ou seja, talvez a pergunta mais interessante não seja a BlackRock vai comprar XRP amanhã, mas sim como grandes instituições financeiras vão utilizar a infraestrutura de ativos digitais nos próximos anos? E essa pergunta muda completamente a análise. Onde entra Brad Garlinghouse? Agora chegamos a uma das figuras mais importantes dessa história. O Brad Garlinghouse, o CEO da Ripple, ele tem defendido há anos uma tese bastante clara. A adoção institucional é fundamental para que o mercado de ativos digitais avance para uma nova fase. E isso aparece cada vez mais nas iniciativas da própria Ripple. A empresa expandiu sua atuação para além dos pagamentos. Gente, para quem está acompanhando, ó, hoje a sua estratégia envolve áreas como a custódia, stablecoins, prime brokerage, tesouraria corporativa e infraestrutura para instituições. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2025, por exemplo, a Ripple anunciou uma aquisição estratégica de 500 milhões de dólares, liderada pela Fortress e Citadel Securities, avaliando a empresa em 40 bilhões de dólares. Na ocasião, o Brad Garlinghouse destacou justamente a expansão da Ripple para a custódia, para stablecoins, prime brokerage e tesouraria, além do uso de ativos digitais como o XRP. Isso mostra uma coisa. A estratégia da Ripple não está limitada a simplesmente fazer o preço do XRP subir. A empresa está tentando construir uma infraestrutura financeira. Agora, Brad Garlinghouse, se ele está otimista com o mercado, sim, mas existe uma diferença muito importante. Garlinghouse não está simplesmente dizendo XRP vai subir para determinado preço. A tese dele é muito mais relacionada à transformação estrutural do mercado. Em janeiro de 2026, Garlinghouse afirmou que esperava que o mercado cripto atingisse novos máximos históricos durante 2026. Relacionado a isso, uma perspectiva do avanço regulatório, que nós temos a Clarity Act aí, que estamos agora dependendo do Senado aprovar, quem sabe em setembro ou outubro, e ao aumento da participação institucional. Com isso, e é importante, porque, na visão dele, a próxima etapa da indústria pode ser muito menos dependente do investidor de varejo e muito mais dependente de bancos, fundos, gestoras, empresas, instituições financeiras e infraestrutura regulamentada. E o XRP? Aqui está o ponto central. O XRP foi criado para desempenhar uma função específica dentro do ecossistema de pagamentos e liquidez. A Ripple já utilizou e utiliza XRP em soluções de pagamentos internacionais. Em uma operação anunciada no Brasil, por exemplo, a Ripple destacou o uso do XRP em sua solução de liquidez sob demanda para pagamentos internacionais. Isso significa que existe uma diferença entre simplesmente comprar XRP esperando valorização e analisar qual será a utilidade econômica do ativo se a infraestrutura institucional realmente crescer. Essa pergunta é muito mais importante, porque o XRP
conquistando espaço, conquistando maior utilização em pagamentos, liquidez, tokenização em mercados institucionais, faz com que a tese mude. Mas se essa utilização não se materializar na escala esperada, a narrativa também pode perder força. O que o ETF da BlackRock poderia mudar? Vamos entrar num cenário hipotético agora. Imagine que em algum momento a BlackRock realmente protocole um ETF XRP. O primeiro impacto provavelmente seria psicológico. O mercado poderia interpretar isso como uma das maiores gestoras do mundo está validando o XRP como uma classe de ativo institucional. Depois viria o segundo efeito, o acesso. O ETF permite que investidores tenham exposição ao ativo através de uma estrutura financeira tradicional. Isso poderia facilitar a entrada de determinados investidores que não querem abrir conta em uma exchange ou administrar diretamente uma carteira de criptomoedas. E existe um terceiro ponto: liquidez. Mais produtos financeiros, mais participantes. Com isso, mais capital, mais infraestrutura. Mas atenção, não significa automaticamente que o XRP irá subir para 10, 20, 100 dólares de uma vez. O preço dependeria de diversos fatores: a demanda real, o fluxo de capital, a liquidez, macroeconomia, regulação, oferta, o sentimento do mercado e, principalmente, utilização efetiva do XRP. O que está acontecendo com os investimentos institucionais em XRP? Aqui existe uma informação que merece atenção. Em janeiro de 2026, dados divulgados sobre posições institucionais mostraram que o JP Morgan voltou a apresentar exposições a produtos XRP através de ETFs da Bitwise e da Grayscale, enquanto aumentou suas posições. Isso é muito interessante. Todos nós temos que entender o que está acontecendo. É importante que, se você investe em XRP, fique ligado nas notícias. Que você acompanhe vídeos como esse que explicam o que está acontecendo. Pensa na importância dessa informação. Não estamos dizendo que JP Morgan está comprando bilhões de dólares em XRP diretamente. O ponto é diferente. Estamos vendo degraus das instituições financeiras sendo construídos. Estamos vendo grandes instituições começarem a ter exposição através de produtos regulamentados. E isso demonstra que a infraestrutura institucional para XRP está crescendo. E talvez seja uma das maiores mudanças do mercado. Agora, XRP já tem um mercado institucional. Essa é outra coisa que muitas pessoas ignoram. A narrativa não começa com BlackRock, já existem produtos de investimento relacionados ao XRP. Já existem ETFs e veículos institucionais, já existe demanda. E isso permite que investidores institucionais experimentem exposição ao ativo sem necessariamente comprar ou custodiar XRP diretamente. Recentemente, porém, os fluxos desses produtos oscilaram muito, bastante mesmo. Uma análise publicada em agosto apontou que os fluxos semanais em ETFs XRP haviam caído significativamente, mostrando que o interesse institucionais não é uma linha reta. Porém, muitas baleias e grandes investidores estão comprando. E o que isso representa? Eles sabem de algo maior. E isso é extremamente importante para a nossa análise. Porque institucional não significa só compra. Institucional também significa entra, sai, reduz posição, aumenta a posição, rebalanceia a carteira e reage às condições macroeconômicas. O grande jogo talvez não seja o preço. E aqui chegamos à parte mais importante desse vídeo. Talvez o maior erro de quem acompanha a XRP seja olhar somente para o gráfico. É claro que preço importa. Mas existe algo ainda maior acontecendo: a disputa pela infraestrutura financeira do futuro. Bitcoin disputa a narrativa de reserva de valor. Ethereum disputa a infraestrutura de aplicações e contratos inteligentes. Stablecoins? Elas disputam o futuro dos pagamentos digitais. E o XRP Ledger tenta ocupar um espaço em pagamentos, em liquidez, tokenização, DeFi, ativos do mundo real e infraestrutura financeira.
A própria Ripple vem ampliando sua atuação nesses setores. Em 2025, por exemplo, a empresa destacou a presença de ativos tokenizados em instrumentos financeiros no XRP. Entende isso? No XRP Ledger, incluindo títulos do Tesouro tokenizados. Agora, BlackRock e XRP. Qual que é a conexão direta ou é apenas especulação? Vamos ser diretos, vamos responder diretamente. Existe uma conexão real entre BlackRock e o crescimento da infraestrutura de ativos digitais? Sim. A BlackRock é uma das maiores protagonistas de institucionalização das criptomoedas. Existe um ETF XRP da BlackRock confirmado? Não. Existe especulação que a BlackRock possa eventualmente entrar nesse mercado? Sim, muita. Existe demanda institucional por XRP? Sim. Existe produtos de investimentos relacionados a XRP? Sim. Existe uma tese que o crescimento institucional pode beneficiar o XRP? Sim. Mas existe alguma garantia de que XRP vai explodir de preço? Não. E essa última resposta é provavelmente a mais importante de todas. Gente, isso não significa que eu estou deixando de acreditar em XRP ou que eu não acredito na valorização. Pelo contrário, eu acredito muito. O que Brad Garlinghouse parece estar construindo, então? Se observarmos o movimento da Ripple, existe uma estratégia bastante clara. A empresa não quer depender apenas da narrativa especulativa sobre o preço do XRP. Ela quer estar presente na infraestrutura financeira. A Ripple adquiriu empresas, expandiu operações para custódia, pagamentos, stablecoins, prime brokerage e tesouraria. A aquisição da Riding Road, por exemplo, foi apresentada pela Ripple como parte da construção de infraestrutura institucional para o mercado de ativos digitais. E a empresa também avançou no segmento de tesouraria corporativa com a aquisição da G-Treasury. Isso mostra que Garlinghouse está pensando em algo muito maior que simplesmente XRP vai subir. E ela pode subir. A tese é: se o sistema financeiro migrar para blockchain, queremos estar nessa infraestrutura dessa transformação. Esse é o pensamento de Brad Garlinghouse. E se a BlackRock realmente entrar? Imagina o cenário. BlackRock apresenta um pedido oficial para um ETF de XRP. O mercado reage. Outras gestoras começam a competir, fundos começam a aumentar a exposição, analistas começam a revisar as projeções. Bom, agora investidores institucionais passam a ter mais acesso e o XRP passa a ocupar mais espaço nos portfólios tradicionais. Pode fazer o preço subir. Nesse cenário, poderíamos ter uma combinação extremamente poderosa: ETF, capital institucional, regulamentação, Clarity Act está chegando, adoção, liquidez mais utilização. Poderia gerar, sim, uma nova fase para o XRP. Agora existe outro cenário: BlackRock pode não lançar o XRP, considerando que a demanda ainda não seja suficiente. Pode priorizar Bitcoin, Ethereum, outro ativo. E nesse caso, a narrativa construída em torno da BlackRock pode desaparecer rapidamente. É exatamente por isso que o investidor precisa acompanhar os fatos e não apenas os rumores. E o que pode fazer o XRP subir na sua visão, Rafael? Na minha visão, existem 5 fatores que merecem atenção. Primeiro, de todos eles, são os fluxos institucionais. Quanto dinheiro está efetivamente entrando nos produtos do XRP? Não basta apenas manchete, precisamos observar o fluxo. E nós sabemos que o XRP é a 7ª moeda em observação aí, com o mercado sendo capitalizado em bilhões de dólares. Segundo, regulação. Quanto maior a clareza regulatória, menor tende a ser a incerteza para as grandes empresas, as instituições. E a Clarity Act está aí para ser votada em 2026. Terceiro, a gente tem que pensar na utilidade. XRP está sendo realmente utilizado? Pagamentos, liquidez, tokenização, DeFi, infraestrutura financeira? E quarto, vamos pensar no seguinte: no mercado macroeconômico, criptomoedas continuam sendo ativos de risco. Juros, liquidez global, apetite de risco continuam sendo importantes. E quinto, a adoção institucional.
Se grandes bancos, fundos e empresas continuarem aumentando sua exposição ao mercado de ativos digitais, pode sim isso criar uma base estrutural diferente para o setor. Agora, gente, o que pode dar errado? Vamos pensar comigo. Vamos falar do lado que muitos canais não mostram. Primeiro, um ETF não garante valorização. Segundo, BlackRock não controla o preço do XRP. E terceiro, instituições também vendem. Quarto, a utilização do XRP precisa crescer de verdade. E quinto, o mercado cripto continua altamente volátil. E em sexto, um rumor pode desaparecer tão rápido quanto surgiu. Portanto, quem está comprando XRP exclusivamente porque acredita que BlackRock vai lançar ETF e XRP vai para $100, está assumindo um risco muito elevado. Então, qual é a grande tese? A grande tese não é BlackRock vai comprar XRP? Não. A grande tese é o capital institucional está entrando cada vez mais profundamente no mercado de ativos digitais. E dentro desse movimento existe uma disputa enorme entre Bitcoin, Ethereum, XRP, stablecoins, tokenização, infraestrutura, ETFs, custódia, pagamentos. A Ripple quer participar dessa transformação. É por isso que as opiniões de Brad Garlinghouse chamam tanta atenção, porque ele não está olhando para o preço apenas do XRP, e é claro que ele vai valorizar se a gente atingir todos esses pontos que eu falei anteriormente. Ele está olhando para o que pode acontecer com o sistema financeiro global quando blockchain e ativos digitais forem incorporados de maneira mais profunda à economia tradicional. Então, vamos pensar da seguinte maneira, resumindo tudo o que foi falado aqui. A BlackRock já provou que consegue levar ativos digitais para o mercado institucional, mas ainda em uma grande escala, gigantesca. XRP já possui produtos de investimentos crescente presença institucional. Grandes instituições financeiras estão começando a demonstrar exposição ao ativo através de produtos regulamentados. Brad Garlinghouse continua defendendo uma visão otimista para a expansão institucional do mercado cripto. E, gente, pensa no seguinte, a Ripple continua construindo infraestrutura ao redor de pagamentos, de custódia, stablecoins, tokenização e serviços institucionais. Mas uma pergunta ainda não tem resposta. E pode comentar aqui. BlackRock vai realmente lançar um ETF de XRP? Hoje nós não podemos afirmar isso. O que podemos afirmar é que o mercado institucional de criptomoedas está crescendo. E se a BlackRock decidir estar oficialmente entrando com isso, o impacto poderá ser muito maior do que simplesmente um produto financeiro. Poderá representar um novo sinal de maturidade para o XRP. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a BlackRock vai lançar um ETF de XRP? E mais importante, se isso acontecer, você acredita que o XRP poderia entrar em uma nova fase de valorização? Se isso acontecer, você acredita que isso pode fazer o XRP explodir? Comenta aqui embaixo. BlackRock mais XRP, se você acredita que essa combinação pode mudar o jogo. E se você gosta de acompanhar o XRP, Ripple, investimentos institucionais, ETFs, regulamentação, tudo que pode impactar o mercado de criptomoedas, inscreva-se aqui no canal de Cafim, deixa seu like, ativa o sino, compartilhe com quem precisa saber mais sobre XRP e hypa o vídeo, para atingir a mais pessoas que buscam esse tipo de informação. Porque aqui nós vamos não apenas olhar para o preço, vamos tentar entender o jogo por trás do preço. Até o próximo vídeo e quem sabe até a próxima explosão do XRP. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos. E eu não cheguei aqui à toa, foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP,
a Ripple falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão da iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa. Será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível. É um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.